é um gosto estar aqui hoje com os nossos convidados e também com o Luís. Obviamente que estamos aqui a falar perante muitas empresas e muitos empresários, e crescimento é algo que, obviamente, importa a todos. E é um tema que nós vamos tentar cruzar aqui com os temas da governança e da gestão do risco. E eu vou explicar porquê. Vou começar por uma história muito pequenina, que é a de que há um economista americano, que é o Sr. Kenneth Boulding, que costuma dizer que quem pensa que é possível crescer infinitamente num planeta finito, ou é louco ou é economista. Ele próprio era um economista. Mas é um tema que nos leva a pensar, porque de facto nós quando falamos em crescimento, obviamente que é uma necessidade. Os mercados têm que evoluir, as estratégias têm que ser de ambição e de crescimento para que as coisas ou cresçam ou se aguentem, e portanto isso é um tema, porque há sempre temas que no fundo prejudicam o negócio e que puxam as coisas para baixo. É uma verdade que nós vivemos num ambiente em que no fundo utilizamos a tecnologia também para crescer. Apoiamos-nos na tecnologia, nas energias e num conjunto de recursos que de facto são finitos ou que temos que tratar da forma mais eficiente possível. E este tema depois esbarra também aqui numa série de situações que são imprevistas e que são de incerteza. Nós, hoje em dia, vivemos um conjunto de riscos geopolíticos, energéticos e digitais, porque realmente apoiamos também muito o nosso crescimento, o crescimento do nosso negócio, nos temas da tecnologia e do digital. E obviamente que vamos tentar trazer para esta conversa as perspectivas que nos permitirão compreender como é possível, de facto, gerir crescimento e ter um negócio que evolui de uma forma sustentável, mas também resiliente. Essa é provavelmente um dos requisitos mais relevantes hoje. Não é só possível ser sustentável, mas também é preciso ser resiliente no crescimento. E para isso convidamos aqui um representante de uma instituição de ciência de vanguarda, que é o Observatório Europeu do Sul. No fundo é um observatório astronómico topo mundial, que é uma entidade intergovernamental e que o Cláudio está a representar. Temos aqui também a tecnologia e a cibersegurança, representados pelo José Casinha, e vamos ter também, entretanto, vai chegar a nossa convidada, que é a representante da ANACOM, que representa o lado da regulação e, portanto, tem aqui um papel importante também na sistematização e no governance, que dá confiança e que, no fundo, permite dar aqui confiança sistémica aos serviços essenciais. A nossa conversa vai começar, então, sobre os temas da sustentabilidade. Como é que o ESO, e eu vou começar pelo Cláudio, como é que o ESO consegue equilibrar a expansão, no fundo, das suas operações, porque o ESO é uma entidade científica, mas que também tem ambição de crescimento. Eles também querem expandir, no fundo, a sua operação para conseguirem ir mais além e chegar a temas que ainda são desconhecidos da ciência hoje em dia. E, portanto, a primeira pergunta era exatamente para percebermos como é que o ESO equilibra a expansão das suas operações, que são operações científicas, com a proteção das condições ambientais e sociais que tornam possível essa evolução e esse crescimento. Especialmente em regiões, como nós sabemos, na América do Sul, onde surgem interesses também económicos que são concorrentes. Obrigado, João, e obrigado pelo convite. Muito boa tarde a todos. E antes de ir diretamente à resposta da pergunta do João, eu gostaria de enquadrar um pouco o que é que o ESO, que é o Observatório Europeu do Sul, está fazendo numa conferência como essa, onde a gente tem que discutir negócios e coisas. Vocês vão se dar conta que o ESO, apesar do objetivo ser totalmente científico, movimenta uma cadeia de valor que é muito parecida à cadeia de valor que se encontra em qualquer indústria que tem como base a inovação.
né? Então, o João já referiu um pouco, né? Somos uma organização intergovernamental, são 16 países membros, né? Todos europeus. A Austrália é um sócio estratégico e o Chile é o país anfitrião, né? Os observatórios do ESO, né, estão todos localizados no deserto do Atacama, né, o Observatório La Silla dos anos 60, o Paranal, que é o observatório óptico e infravermelho mais moderno do mundo, né, um orgulho europeu, né, e está em construção o maior telescópio de sempre, que vai ser até o final do século, certamente, né, que é o Extreme Large Telescope, né, que está em construção e deve entrar em operação em alguns anos mais, né. E também o ESO também é parceiro dos Estados Unidos e da Ásia do Leste, num conjunto de antenas que está no Planalto, né, também no deserto do Atacama, a 5.000 metros de altura, né. Então, essa infraestrutura, ela tem como objetivo, né, para que tudo isso, né, o nosso negócio, né, e aí sim há uma diferença das atividades de vocês, eu acho, né? O nosso negócio é entender o universo, né? Então, o nosso produto são dados de extrema complexidade e de extrema qualidade, né, que saem dos telescópios e da instrumentação desenvolvida junto com a comunidade e com os países membros, né, os institutos de pesquisa, os laboratórios e a indústria, né, para responder perguntas fundamentais, né? A vida em outros planetas, como é que surgiu o universo, qual é a massa daquele buraco negro no centro da nossa galáxia, né? O 3I Atlas é uma nave extraterrestre ou não, não é? Essa é a pergunta do momento, não é? Então, esse é o nosso dia a dia, não é? Mas por trás disso existe, como o João frisou, existe toda uma parte operativa, não é? E toda uma parte de gestão de recursos e gestão de risco, né? João, o equilíbrio, né, eu diria que o equilíbrio vem, primeiro, né, de você ter a noção de que a gente está imerso numa biosfera, né? Então, não existe operação possível, e lembrando que esses projetos são projetos de muito longo prazo, né, entre as ideias iniciais, a concepção inicial de um telescópio como o LT, até a construção, operações, nós estamos falando de 5 décadas, facilmente de 50 a 60 anos, né? Então, isso requer realmente uma visão, uma discussão do longo prazo. Então, primeiro, né, a gente tem que olhar para o meio ambiente como uma entidade que impacta o meio ambiente, mas também ter noção clara de quais são esses impactos causados por outros atores que estão naquele ambiente, né? Então, qual é a nossa matéria-prima? Nossa matéria-prima é o céu escuro, né? Então, sem poder ver as estrelas, devido à contaminação lumínica, por exemplo, devido ao desenvolvimento industrial, não existe astronomia. Aliás, essa é uma razão pela qual os telescópios do ESO não estão aqui na Europa, estão no deserto do Atacama, né? Então, em primeiro lugar, é ter consciência, não é, da necessidade de ter um céu limpo, de ter uma atmosfera estável, sem poeira, com baixa turbulência, com pouca nebulosidade. Ter consciência dos recursos que você precisa, não é, água, energia, não é? Os recursos humanos, né, são fundamentais nisso, porque você faz astronomia. Se falou muito no primeiro painel sobre o propósito, né, de qualquer atividade humana, né? Você faz astronomia, de um lado, né, para incentivar um círculo virtuoso de inovação, de criatividade, de introduzir uma complexidade econômica que não é normal fora de um âmbito, né, até pelo risco, né, da criação de conhecimento, do risco de criação de tecnologia. Lugares como o ESO, né, que não tem capacidade de escalar, mas tem capacidade de levar um equipamento de um TRL, né, de um nível de risco alto, para um nível de risco muito mais péssimo
do mercado, por exemplo, né, em termos de laser, de ótica de precisão, de mecânica, de algoritmos. Né? Então, tudo isso está atrás da astronomia, não é? Materiais, tudo isso é astronomia. Não é? A gente vê as imagens, que é o produto final, mas essa cadeia de valor passa por uma sofisticação enorme. Não é? Mas o que sustenta, João, o ESO, não é? É uma coisa muito mais filosófica, sobretudo em momentos como esse, não é? Onde a atenção nossa está em rearmar a Europa, né, em investir em defesa. O que sustenta o ESO é a vontade de saber o que há no cosmos. É nessa curiosidade humana. Né? E aí, enquanto os outros riscos ambientais, de recursos naturais, de habilidades, a gente consegue, em certo sentido, fazer uma gestão, não é? A gente consegue fazer uma gestão, diminuir o nosso impacto, esperar também que o regulador também ajude, esse tipo de coisa, não é? A escolha da sociedade, se vai querer ou não manter uma atividade como a astronomia, não é? E entender que aquilo ali é uma expressão da existência humana, é uma escolha profunda. O ESO pode influenciar, fazendo outreach, educação, treinamento, tudo, né? Mas, fundamentalmente, é um marco da nossa escolha de trajetória. Né? E esse a gente tem pouco controle. Né? A gente pode influenciar uma vez mais, mas a gente tem pouco controle quais escolhas a sociedade vai fazer. Há decisões que são políticas, claramente. Mas, no fundo, vocês também têm que mostrar que a ciência que vocês produzem permite avançar a tecnologia e a inovação e isso tudo. Não é? Mas pronto, mas vamos passar para a próxima. Muito obrigado, Cláudio. Bom, vivemos um momento, enfim, a razão também de estarmos aqui hoje a falar de tecnologia, já se falou muito de tecnologia, ainda se vai falar certamente de progresso, de tendências, inteligência artificial, já se falou de governance também, até nas tendências a nível global. E de facto, aquilo que estamos a assistir, não só na Europa, mas enfim, estamos aqui em Portugal, neste enquadramento europeu, temos estado a assistir cada vez mais a regulação numa ótica daquilo que é as preocupações com a resiliência operacional das organizações, não só digitais, mas também aquilo que são infraestruturas críticas e essenciais. Recentemente, em Portugal, vivemos todos uma situação do apagão e, de facto, temos regulação nesse sentido, nomeadamente a nível europeu com a 2022-2557. Temos outras do ponto de vista digital, setorial, no caso do setor de serviços financeiros e seguradores, e no ponto de vista também para o digital, ciberespaço, cibersegurança, com aquilo que toda a gente já conhece, certamente já estão fortes de ouvir falar da NIS 2. A minha pergunta vai para o José Casinha, nesta ótica de que a resiliência operacional e estes aspectos regulatórios e legislativos devem ser encarados, enfim, como foi dito aqui anteriormente, trazem obrigatoriamente fricção em maioria das organizações. Mas é importante que haja esta fricção, o importante é que ela seja transformada numa vantagem competitiva nas organizações e de alguma forma possa ser um veículo para apoiar ou acautelar aquilo que tem a ver com a sustentabilidade de cada negócio e de cada empresa. Então eu pergunto, José Casinha, na medida em que medida é que a preocupação com a resiliência operacional das organizações pode ser uma alavanca na sustentabilidade, gestão do risco e conformidade legal e regulatória? E nesta medida também, qual é o entendimento sobre a gestão de risco em infraestruturas críticas e se esta está a ser devidamente articulada entre reguladores setoriais e nos respectivos pacotes legislativos? Ora, muito bem. Pergunta tricky. Primeiro que tudo, é um gosto estar aqui. Agradeço à Crow o convite. E eu vou dividir a pergunta em duas partes, ou pelo menos a resposta em duas partes. Aquela que, digamos que é aquela onde se pode atuar mais enquanto responsáveis e aquilo que, enfim, que é uma boa prática, que é naquilo em que nós podemos influenciar. Vamos então pôr as nossas práticas e aquilo que não podemos influenciar tão bem, como sejam as questões regulatórias e as questões, enfim, mais afastadas, também temos que ter uma postura sobre isso.
Em relação àquilo que é a resiliência organizacional, eu acho que o primeiro ponto que nós devemos pensar enquanto líderes, enquanto gestores, é não considerar medidas ou tarefas ou atividades relacionadas com resiliência organizacional como sendo um custo. Não podemos olhar para o assunto como um custo. Temos que olhar para o assunto como uma forma de retorno. Neste caso, não tanto como retorno do investimento, como já aqui foi dito, mas numa primeira fase, mas numa lógica de olhar para o investimento como forma de minimizar perdas. Ou seja, tentar perceber quais são os impactos ou quais são os riscos que decorrem do não adotar medidas de resiliência organizacional dentro da empresa ou dentro da organização. E aí, um exemplo muito simples, um pouco na lógica do nosso convite inicial de termos algum tipo de gadget que se pode levar para casa, é fazer um exercício, por exemplo, muito simples. Devemos ter um antivírus ou não devemos ter antivírus instalado? Devemos investir na compra de antivírus para os sistemas dos computadores da empresa ou não? E quanto custa, digamos, essa despesa de pôr antivírus? Se olharmos para a lógica do retorno da segurança de informação, há um indicador que é o ROSI, que é o Return on Security Investment. Nós podemos olhar para aí e fazer uns cálculos de perceber se o investimento, ou qual é o montante de investimento que devemos considerar para o antivírus, decorrente do impacto da inoperacionalidade das pessoas, ou da quantidade de pessoas que poderão ficar inoperacionais durante o caso de um ataque de vírus. Isto é a questão muito mais simples de todas. Se levarmos isto para uma coisa mais sofisticada, para um ataque de ransomware, em que a operacionalidade pode levar aqui a tópicos bem mais sofisticados e bem mais complexos, e se tivermos que recorrer a temáticas de negociação com possíveis atacantes mal intencionados que querem extorquir dinheiro de alguma maneira, se tivermos que entrar aqui em temas como recuperação de dados que nós temos ou não temos salvaguardados para poder recuperar. Mais uma vez, são dinâmicas de investimento, são dinâmicas de análise, de impacto do negócio, onde vamos à procura de indicadores como, por exemplo, o Recovery Time Objective, ou seja, tentar perceber se nós tivemos um incidente de inoperacionalidade, neste caso, por via de um cyberataque que derivou num ataque de ransomware. Qual é o tempo que nós estamos dispostos para gastar até recuperar a atividade? É o chamado Recovery Time Objective. Depois há outro indicador também que pode ser usado aqui para definir o montante de investimento, que é, ok, a partir do momento em que nós recuperamos, vamos recuperar com que fotografia? Vamos recuperar com a fotografia da hora atrás, antes do incidente, do dia anterior, da semana anterior, do mês anterior, e juntar a isso o esforço de acomodar este gap, ou este desfazamento entre o dia da recuperação, ou a data da recuperação, e a data atual da organização. Ou seja, recuperar o trabalho perdido. Ou seja, estas são métricas que podem servir para, no caso da questão da adoção tecnológica de resiliência organizacional, para aferir o montante de investimento que devemos despender ou não nestas temáticas. Porque no final do dia, a resiliência operacional, ela hoje aparece sob os aspectos regulatórios, já quase todos referem a este tipo de, digamos, de postura ou de capacitação em todas as organizações, mas a sua tangibilidade e a sua adoção plena ou compromisso pleno com estes tópicos vão reforçar aquilo que é a intenção de todas as organizações, que é aumentar a confiança junto do seu mercado, junto dos seus clientes.
Portanto, e tangibilizar isso e demonstrar isso pode ser uma forma de captar valor, novo valor em caso de incidente, ou de destruir valor no caso de um incidente deste género. Nos últimos anos temos tido vários exemplos destes, onde houve organizações que captaram valor e houve outras que perderam valor. Não vou dar nomes aqui para não sugerir algum tipo de efeito, mas claramente que cada um de nós deve ter tido presente nestes últimos 2, 3 anos situações idênticas que tiveram reflexo diferente na opinião de cada um de nós. Simplesmente por esta diferente abordagem e diferente tipo de critério. Okay? Portanto, isto é, ou seja, do ponto de vista daquilo que é, no meu ponto de vista, o conceito de resiliência organizacional, é uma forma de atuar para minimizar perdas. Mas a astúcia dos líderes nestas áreas é, sim, atuar neste sentido, mas com uma lógica de tangibilizar essa confiança numa nova proposta de novo valor. Ou seja, convencer o cliente de que, por ele ter este tipo de mecanismos, ter este tipo de abordagens, ele está disposto a pagar um premium, a pagar um valor adicional. Este pensamento, esta lógica, eu tenho experiência disso enquanto CISO da OutSystems, onde estava anteriormente, onde este valor capturado foi perfeitamente tangibilizado e os clientes reconheceram isso no aumento da receita decorrente da adoção da plataforma. Portanto, e acho que aqui é que está, digamos, o segredo do sucesso, que é atuar sobre este aspecto de resiliência, mas tentar inovar e captar novo valor junto do cliente por via deste trabalho. E este aspecto é que é um aspecto muito importante que implica, enfim, ter aqui um drive de fit for purpose, ou seja, perceber bem qual é o valor que a tecnologia traz, qual é o valor que o tipo de organização de engenharia, de suporte, de marketing, de comunicação pode aportar com este tipo de abordagens nas organizações. Do ponto de vista de compatibilizar todas estas temáticas com aquilo que são os diferentes regulamentos, os diferentes normativos que as organizações, sejam elas de infraestruturas mais críticas ou menos críticas, têm que atuar. Eu aqui, a minha resposta a esse tipo ou a minha atitude sobre esse tipo de requisito é, ao final do dia, eles acabam por ter semelhanças muito grandes entre si. Sejam elas normativos mais locais, sejam elas normativos mais europeus, sejam elas estándares mais internacionais. Então a minha resposta, a minha proposta é, trabalhando numa estrutura de capacitação organizacional relacionada com a resiliência organizacional nas áreas que dizem respeito, o que eu proponho é adotar uma framework de controles que estejam perfeitamente mapeados entre os múltiplos standards ou múltiplos normativos para que se evite o rework. Isto é não fazer o projeto do NIS 2, não fazer o projeto do DORA, não fazer o projeto da ISO 27001, não fazer o projeto do NIST, não fazer o projeto da ISO 22301, o que for, completamente desagregados. Porque isto é um consumidor de recursos, é um consumidor de custos e, portanto, esse trabalho prévio de planeamento e de estabelecimento de controlos transversais é a melhor forma de endereçar os requisitos atuais e preparar para responder a requisitos futuros, eventualmente, se eles não forem acomodados. Okay? Deixei aqui esta dica também, do ponto de vista de abordagem ao tópico.
Muito obrigado, Zé Casinha. Bom, eu diria que mais 4 horas ficávamos aqui, saímos todos daqui com uma ISO 22301 Foundation, pelo menos, é um dia de formação. Ficámos a perceber de RPOs, RTOs e por aí fora. E sim, também concordo com a questão da conformidade com questões regulatórias. E hoje em dia, com tanta informação e há pontos comuns entre as várias obrigações, que de facto é fazer o mapeamento em cada um dos requisitos àquilo que mais se adequar, nos casos há 22301, noutros casos há 27005 do ponto de vista da gestão do risco, ou até há 31000 e por aí fora, que é aquilo que nós na CREO fazemos em matéria de GRC, que é, falamos, como eu costumo dizer, standardez, ou seja, em cada desses requisitos traduzimos em controles específicos de cada uma dos normativos, vamos buscar as melhores práticas a cada um desses normativos. Entretanto, antes de passar ao João, só agradecer, já temos aqui a nossa outra convidada, Raquel Brígida de Castro, muito obrigado, Raquel, veio, enfim, teve outra conferência e ossos de quem é muito solicitado para dar a opinião. A Raquel é vice-presidente da ANACOM e, enfim, de formação, vou dizer de formação o mais conhecido, é de Direito, portanto, professora na Faculdade de Direito, constitucionalista, especialista em matérias desde que vão da cibersegurança, ciberespaço, mas agora, atualmente, nas funções que exerce também, que têm a ver com a inteligência artificial e serviços digitais, e que nos vem dar a nossa visão. Por isso, há bocado, como não tivemos a oportunidade, se não se importarem, gostava também que esta convidada pudesse ter uma salva de palmas. Muito obrigado. Muito bem, bem-vinda. Nós começamos por dizer que a regulação protege os serviços essenciais e, no fundo, transmite confiança sistémica junto das organizações e dos indivíduos. A nossa primeira pergunta para si era sobre quais são os principais desafios da regulação relacionados com o IA, que é uma das áreas em que está a trabalhar e que penso que está hoje aqui bastante patente, no contexto do Estado de Direito democrático, por um lado, garantindo que a regulação de IA promove inovação tecnológica sem criar receios ou barreiras excessivas. E como é que isso afeta a regulação e o respeitar dos direitos fundamentais? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu vou começar por tentar pegar na deixa do meu antecessor e, de facto, este é o principal desafio de um regulador, sobretudo na área do digital, é tentar aplicar toda esta regulação digital de uma forma coerente, transversal e adequada. Na última década, a União Europeia produziu uma verdadeira overdose normativa, como já perceberam, e gerando uma dispersão regulatória imensa, seja no plano normativo, seja no plano institucional. E a verdade é que todos estes regulamentos incidem sobre áreas constitucionalmente sensíveis, e no fundo essa é que é a novidade, o que faz com que esta necessidade de uma aplicação articulada e transversal seja ainda mais premente. Agora, há aqui um conjunto de problemas na aplicação destes regulamentos e eu diria logo, por exemplo, no caso da IA, que é, quer dizer, por uma questão de segurança jurídica, é preciso estabilizar o quadro jurídico regulatório, não é? E, portanto, a verdade é que nós temos um regulamento de inteligência artificial que, como sabem, tem uma parte que já está em vigor, que são as práticas proibidas e a literacia, as obrigações de literacia em IA, que são umas obrigações muito importantes e que, nesta altura, o regulador já devia estar a trabalhar com as empresas nesta matéria. Portanto, este artigo 4º já está em vigor desde fevereiro e é preciso que percebam que o regulamento IA é uma espécie de lei-quadro. Ele define conceitos genéricos, são conceitos indeterminados, mas depois eles precisam de ser densificados, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista técnico. E aqui é que está a questão, porque, por um lado, vai ser muito importante, e está a ser muito importante, já existem muitas orientações produzidas pela Comissão Europeia, que são orientações de aplicação de conceitos técnicos, aplicação do regulamento IA. Depois, essa densificação será feita também através de um conceito que provavelmente todos conhecem, que são aqueles standards, as normas harmonizadas,
que não existem ainda e cuja produção acaba de ser adiada para o ano. Porquê? Porque é fácil, porque pela primeira vez estas entidades de normalização europeias têm que lidar com direitos fundamentais. Não estavam habituados. Não estavam habituados a pensar e em produzir estas normas com preocupações de direitos fundamentais. E, portanto, de facto, aquilo está a ser um processo muito complexo e acabámos de saber que foi adiado para o próximo ano. Portanto, e isto é um aspecto fundamental para as empresas poderem garantir a conformidade, porque o Regulamento de Inteligência Artificial presume que aquela empresa está conforme e respeita o regulamento, se estiver conforme aquelas normas. Se faltam as normas, não temos uma base. Depois, todo o processo de implementação está, obviamente, atrasado. Por exemplo, no caso português, o Governo já anunciou que a ANACOM iria ser a entidade, a futura Autoridade de Fiscalização do Mercado, mas ainda não há uma designação formal. Portanto, só quando houver uma designação formal é que é possível começar todo aquele trabalho de produção de orientações e, portanto, no fundo, tentar ajudar o mercado. É óbvio que nós já estamos a tentar preparar isso, não é? No sentido, pelo menos, de preparar as empresas para o que aí vem daqui a um ano. Não falta muito, é todas as obrigações essenciais para os sistemas de risco elevado. Já agora, se quiserem saber se uma determinada atividade faz ou não parte do anexo 3 vão ao regulamento IA, anexo 3, e veem-se a atividade em que a empresa atua, pertence ou não aos sistemas de risco elevado, porque se pertencer aos sistemas de risco elevado já sabem que as obrigações são mais exigentes. Fundamental também para um regulador, essa pelo menos penso que é saber distinguir com muita clareza o que a lei exige, ou o que é legalmente exigível, o que é eticamente desejável e o que é tecnicamente possível. Isto são dimensões completamente diferentes de atuação da regulação. Porque se há aspectos vinculativos, e aqui será mais quanto aos sistemas de risco elevado, o Regulamento de Inteligência Artificial, a verdade é que nos outros sistemas, e atenção que há sistemas de risco limitado e mínimo, mas são de risco, na mesma. Portanto, aqui quando é risco para os direitos fundamentais. Estes, no fundo, e os modelos IA de finalidade geral, os chamados os modelos de inteligência generativa, também todos estes, no fundo, a única regulação que existe são códigos de conduta. Ora, aqui nós estamos a falar de ética, não estamos a falar de regulação jurídica. É preciso saber distinguir. Não é? São códigos de conduta a que as empresas aderem se quiserem. É facultativo. Não é? Agora, eu acho que há aqui dois aspectos muito importantes. Primeiro, estes códigos de conduta, o processo foi muito complexo, porque, no fundo, eles, por um lado, são facultativos, mas havia uma versão em que, de alguma forma, aquelas empresas poderiam fazer uma espécie de avaliação de desempenho da ética e, portanto, o utilizador ganharia confiança se ele tivesse um determinado desempenho ético. Mas estamos só no plano da ética. Mas depois, pronto, relativamente às obrigações de transparência, e para mim esta é a questão fundamental na IA, as obrigações de transparência, lá está, o Código de Conduta foi adiado para o final do ano, a conclusão do Código de Conduta. Portanto, há aqui ainda muita coisa para definir, sendo que, naturalmente, seja a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, seja no plano do Conselho da Europa, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a Convenção Quadro, que o Conselho da Europa elaborou para a IA, que é neste momento o único documento vinculativo no plano internacional sobre inteligência artificial, que está totalmente em vigor. Obviamente que o enquadramento dos direitos fundamentais será sempre aplicável. Agora, qual é o problema dos direitos fundamentais? O problema é os direitos fundamentais não são uma forma, ou a garantia dos direitos fundamentais não são uma forma de atrapalhar a inovação tecnológica. Este discurso não pode ser, não é possível este discurso. Quer dizer, nós dizermos que uma coisa tem o custo da outra é um discurso que não faz sentido, até porque, reparem, é óbvio que a IA tem impacto nos direitos fundamentais, mas a IA também é um meio de garantia dos direitos fundamentais. E é preciso insistir nesta narrativa. Não é? E, em segundo lugar, quer dizer, aquilo que pode distinguir os sistemas de IA objeto de regulação europeia é a segurança.
É o sabermos que, se vamos lidar com aquele sistema de IA, existem regras, não é? E isso também é bom para a parte empresarial, para quem está interessado em investir. E, portanto, é óbvio, e há um momento que eu acho que é, a partir desse momento, que a inteligência artificial colide com o Estado de Direito Democrático. Eu acho que o momento é óbvio, só que às vezes nós esquecemos de pensar nisso, que é o momento em que a IA toma decisões por nós e nós deixamos de a compreender. E, portanto, nós não podemos perder a noção de que, obviamente, existem sistemas com maior ou menor autonomia, que as regras são aplicáveis e o escrutínio deve ser maior quanto maior a autonomia do sistema, não é? Mas que nós temos que compreender, sobretudo quando, por exemplo, se existem algoritmos ou se existem decisões, nomeadamente da administração pública, que são tomadas através de algoritmos e que essas decisões têm impacto na esfera jurídica dos cidadãos ou que afetam valores constitucionalmente protegidos, quer dizer, o destinatário dessa decisão deve poder saber como é que aquela decisão foi tomada e quais foram os critérios. E agora, tudo isto está em construção, no fundo, era isso que eu queria transmitir. Tudo isto está em construção, mas digamos que é lento, está a ser muito gradual, mas está a ser de forma muito importante. Por exemplo, a Espanha acaba de tomar, o STA, o Supremo Tribunal Administrativo Espanhol, acaba de tomar uma decisão histórica que vai ser muito importante na construção daquilo que vai ser, para mim, o principal desafio em termos de relação da IA, que é o direito à explicabilidade. Esse é o principal, o princípio da transparência dos sistemas algorítmicos e, sobretudo, quando, através desses algoritmos, se tomam decisões que têm que afetam a esfera jurídica dos cidadãos. É rápido. Na atribuição da tarifa social elétrica houve um erro no algoritmo e houve pessoas que eram consideradas elegíveis que foram excluídas. E então houve uma determinada fundação que achou que conseguiria demonstrar o erro no algoritmo. Isto foi em 2018. E então começa uma batalha judicial que terminou agora no dia 11 de setembro de 2025, com o Estado espanhol a ser condenado pelo Tribunal a dar acesso ao algoritmo. Para quê? Para se perceber exatamente se houve um erro e para poder reparar a situação que estava em causa. Não é? E, portanto, esta decisão que eu vos estou a falar é uma decisão que vai ser replicada por muitos e muitos tribunais e no fundo, é isso. Por outro lado, e este é obviamente um ponto muito importante, porque é o Tribunal de Justiça da União Europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia, ainda há 2 meses, também preferiu uma decisão em que foi muito claro, embora no âmbito do artigo 22 do RGPD das decisões automatizadas, foi muito claro e disse que se há uma decisão que põe em causa a esfera jurídica de um cidadão, essa decisão tem que ser explicada ao cidadão de forma a que ele possa perceber. Isto não é fácil. Por forma a que ele possa perceber. Portanto, ou seja, não é só o dever de fundamentação, é um dever de fundamentação muito mais exigente, ou seja, eu diria para os juristas que estão aqui na sala, não é só o dever de fundamentação do CPA. O CPA continua a aplicar-se, como é óbvio. Só que naquelas decisões em que juridicamente existe o dever de fundamentação, existe um dever de fundamentação mais exigente, porque é preciso explicar ao destinatário da decisão como é que se chegou àquela decisão, mas não é explicar em termos... explicar como é que funciona o algoritmo, não é isso. É explicar quais foram os critérios que foram utilizados para o algoritmo. Não é? E depois, obviamente, perguntam, então, mas e se houver segredos comerciais? E o Tribunal de Justiça também responde, então, se houver segredos comerciais, essa empresa tem que ir à autoridade de controle, é verdade, submeter esses segredos comerciais à autoridade de controle que vai decidir. Estão a perceber a importância destas decisões, porque são estas decisões agora que vão construir. Obviamente que as orientações de aplicação deste direito à explicabilidade vai ser muito importante, não é? Porque é preciso, tecnicamente, garantir esse direito à explicabilidade. E, portanto, a IA tem imenso impacto nos direitos fundamentais, mas também é um meio de garantir os direitos fundamentais. Agora, para as empresas, eu acho que é muito importante, durante este ano, haver um trabalho com as empresas no sentido de ensiná-las, consciencializá-las para as orientações que são produzidas neste momento sobre a aplicação do Regulamento de Inteligência Artificial, mas há aqui um outro aspecto muito importante que é
como é que as empresas vão conseguir fazer essa tal grelha. E neste caso da regulação digital, a grelha é uma grelha muito complexa, porque é Regulamento de Inteligência Artificial, Regulamento Geral de Proteção de Dados e Regulamento dos Serviços Digitais. E estes 3 regulamentos são regulamentos que envolvem vários setores económicos, muitos mais do que eventualmente possam estar a pensar. E é preciso, efetivamente, ser feito esse trabalho que é, muito bem, então, mas eu, à luz do RGPD, tenho um regime para, por exemplo, o tratamento de dados. Este regime é aplicável quando eu tenho um sistema de IA. Então, eu digo, imaginemos que o AI Act é o Regulamento de Inteligência Artificial para aquele caso, é menos exigente que o RGPD, ou é mais exigente que o RGPD, ok? Então, eu tenho que aplicar o AI Act sendo mais exigente quanto aos sistemas de risco elevado, mas relativamente aos outros eu vou ter que aplicar o RGPD. Só que isto é preciso construir uma grelha. E esse trabalho é um trabalho que não está feito. E que tem que ser feito rapidamente nos próximos meses, porque isso vai ser fundamental, sobretudo para todas as empresas que atuam nestas áreas do digital, não é? Os serviços digitais, o Regulamento dos Serviços Digitais, o RGPD e o Regulamento de Inteligência Artificial. Uma última nota para uma grande preocupação que a União Europeia tem manifestado e que é uma questão que eu acho que vai ser muito importante também, que tem a ver com a soberania digital. A União Europeia, a Comissão Europeia publicou há cerca de 2 semanas uma framework, portanto, um quadro jurídico aplicável, que é um quadro de referência, foi utilizado pelas próprias instituições europeias no sentido de adquirir serviços de cloud. E, ao publicarem isso, no fundo, a ideia é partilhar um quadro de referência comum. E aquilo é muito interessante, se repararem naquela Cloud Sovereignty Framework, porque primeiro, são definidos objetivos de soberania, soberania digital, soberania jurisdicional, soberania tecnológica, vários objetivos de soberania. É depois construído um modelo de avaliação em que se atribuem determinadas pontuações a graus de efetividade de soberania que aquele supplier consegue ou não garantir. Obviamente que isto é soft law, não é? Portanto, a ideia é só ser um quadro de referência, não é vinculativo, mas obviamente a partir do momento em que os Estados incluírem aquilo nos concursos públicos e nos cadernos de encargos, passa a ser vinculativo. Esta questão da soberania digital é extremamente importante, soberania tecnológica, porque obviamente coloca questões de novo protecionismo, não é? Na lógica de que a soberania dos dados vai ser fundamental para garantir as soberanias nacionais, a soberania da União Europeia, mas obviamente também é preciso ter aqui cuidado, porque em última instância, se for excessivo, pode pôr em causa e limitar a concorrência, não é? Isso obviamente não pode ser. Certo, muito obrigado, Raquel. Bom, temos, só para nos sintonizarmos, pelo menos tentarmos fazer mais uma pergunta, uma ronda de perguntas. Temos 10 minutos, sensivelmente. A minha pergunta agora vai para o Cláudio. Tendo em conta o planeamento a longo prazo do ESO, como antecipam riscos estratégicos e sistémicos, como os climáticos, os políticos ou até mesmo orçamentais que possam afetar a missão científica? Obrigado novamente, Luísa. Eu acho que essa é a primeira vez que eu estou na conferência da CRAL e eu acho que depois da minha resposta vai ser a última. Né? Por quê? Não é? Porque, como físico, é difícil para mim juntar crescimento sustentável na mesma frase. Né? É um oxímoron, não é? É como doce veneno ou silêncio ensurdecedor, não é? Pronto. Por quê? Não é? Porque crescimento implica em uma transformação, você tem como entrada energia, recurso, passa por um processo físico, químico, não é? E que nunca é 100% eficaz. Não é? Então, sempre tem algum resíduo, algum lixo, alguma poluição que sai desse processo de transformação. E sustentável significa que aquilo ali é contínuo no tempo, não é? Nunca para. Não é? Então, quando você olha para os limites planetários, né, para o planetary boundaries, né, não vou explicar aqui, mas são 9, não é?
e já para 7 deles já estamos perto do ponto de não retorno, não é? Ou seja, esses limites são os limites que permitem que a vida na Terra, sobretudo a nossa sociedade, continue se desenvolvendo como se desenvolveu nos últimos 10 mil anos, não é? Desde que a temperatura se estabilizou. Não é? E a gente está chegando no limite, não é, do próprio planeta. Não é? Esse cenário, essa trajetória é conhecida desde os anos 70, não é, com o Limits to Growth. Não fizemos nada, não é, e nessa entropia geopolítica, não é, que a gente não está nem no G7, no G20, a gente está no G0, é cada um por si. Não é? Então, nessa entropia geopolítica, é impossível mudar essa trajetória. Não é? Então, a gente vai se confrontar, não é, com esses limites. Significa que boa parte dos recursos nacionais e de empresas, organizações, vão ser destinados a lidar com esses limites, né, no futuro próximo. Então, para voltar para a questão, Luiz, uma vez mais, né, nossos telescópios são infraestruturas para 50, 60 anos. Então, a gente vai ter muita dificuldade. Né? E esses limites vão se manifestar de maneira natural, de maneira nos recursos naturais, no clima, mas também no contrato social, na disponibilidade de habilidades, né, e na vontade de apoiar a ciência. Né? Como é que o ESO lida com isso? Né? Foi criado uma unidade estratégica, não é, de qualidade e sustentabilidade, exatamente para trazer esse longo prazo, não é, para perto do management. Não é, quase por definição, por necessidade, não é, a gente sempre se preocupa, aliás, por definição biológica, não é, a gente tem um discount do future muito alto. Não é, então, a gente se preocupa com o presente, não é, e por muitas boas razões, não é, mas nesse momento, a gente tem que ter uma visão de longo prazo. Então, essa unidade tem, e esse é o meu trabalho, não é, é trazer esse foresight, antecipar um pouco esses riscos, né, sistêmicos para perto, né, e com ações concretas. Né, e essa é a parte da nossa estratégia de sustentabilidade, né, que você pode até ler como uma estratégia de resiliência e de sobrevivência a longo prazo. Né. E pronto, já fiz alusão, para não tomar muito tempo, né, já fiz alusão do que é que está nessa estratégia, não é? Que são, obviamente, energia, que é a coisa principal, não é? Energia abundante e limpa. Não é? No caso do Chile, é fácil, porque energia solar no deserto do Atacama. Não é? A gestão desses recursos, não é? De água, comida. A gente está no meio do deserto, é como Marte, né, literalmente, então a gente tem que trazer tudo. Não é? Mas eu diria que o fator principal, uma vez mais, são as pessoas. Né? Uma vez mais, as habilidades. Vai haver interesse pela ciência? Vai haver, eu acho que sim. Não é? E a gente vai precisar dessa habilidade onde quer que ela exista. Então, aí entra uma conexão muito forte com a diversidade e inclusão. A habilidade não tem cor, não tem sexo, não tem religião, não tem nada, é habilidade. Não é? E voltando para o fundamental, uma vez mais, não é? Eu vejo na ciência, não é? A gente vai passar por um período turbulento, não é? Mas a ciência, o conhecimento preservado, não é, pela ciência, vai permitir a gente atravessar esse túnel. Não é? Então, eu acho que a atividade em um lugar como o ESO não vai crescer muito mais. O esforço vai ser para manter, até porque o valor vai ser inestimável para que a humanidade ajude a humanidade a atravessar quando tudo isso passar. Muito bem. Compreendida a mensagem, mas eu acho que não vai ser a última vez. Acho que vamos continuar a convidá-lo. E a deixa sobre a questão energética e de consumo de recursos é muito importante. Neste momento, Portugal está a atrair grandes investimentos, por exemplo, em data centers e em infraestruturas energéticas. Como é que podemos garantir que esta oportunidade económica
no fundo, é compatível com os desafios energéticos, ambientais e de estabilidade da própria rede. Bom, disclaimer, eu não sou especialista de energia, nem tenho passado nessa matéria. Contudo, os investimentos que estão a ser feitos em Portugal, em termos de data centers, estão a tirar partido um pouco da situação geográfica de Portugal e na centralidade que Portugal assumiu, quer dizer, desde sempre, não é? Nesta ligação da Europa com os Estados Unidos portanto, e por sua vez também daquilo que são as ligações de Portugal com a América do Sul, o que fez com que houvesse um desenvolvimento bastante importante de cabos submarinos e tornou Portugal aqui agora o termo é Digital Hub, porque até foi criado agora há pouco tempo, aqui há 2 anos, uma associação que é o Portugal Data Center, exatamente para trabalhar este assunto de uma forma, digamos assim, concertada entre os múltiplos stakeholders dentro do ecossistema. E o outro também tem a ver com aquilo passado que Portugal já fez, em relação àquilo que são as energias alternativas, e que ainda não surgiu, mas deve estar para surgir proximamente, um regulamento europeu em que, e é por isso que estes players estão a fugir do norte da Europa, em que estas unidades de grande consumo de energia têm que pensar a ser tendencialmente mais ecológicas, ou seja, têm que pensar em que têm que alimentar os seus sistemas de alto consumo de energia, como são os data centers, com energias renováveis. E Portugal, como fez esse passado, como fez esse percurso em relação às energias solares, às energias eólicas, pôs aqui um pouco o país no spot dos grandes players internacionais para investimentos em data center que estão a acontecer e que estão previstos nos próximos anos. Do ponto de vista económico, o facto de Portugal ser um hub digital para este efeito é importante se nós também tivermos aqui alguma astúcia para conseguir tirar partido desses fluxos. Por um lado, protegendo aquilo que são recursos naturais, como sejam os terrenos aráveis que estão a ser substituídos por painéis solares em larga escala, e acho que esse é um assunto que deveria haver aqui alguma estratégia e pensar bem nesse assunto. O caso da água no Alentejo, estamos a falar de centenas de hectares que estão a ser utilizados para efeitos de painéis solares, não tenho nada contra, desde que se consiga de alguma maneira também usar esse efeito numa lógica também de contributo, não só social, mas também ambiental e económico também. Por outro lado, e esse é daquele ligado aos recursos naturais, por outro lado há o outro fator, que eu acho que é o, porventura, pode gerar mais valor, que é como é que nós vamos tirar partido dessa capacidade de computação avançada e dessa belíssima conectividade global, atraindo talento para Portugal para desenvolver os tais casos de uso e a resolução de problemas por via das infraestruturas digitais, atraindo os players para virem para Portugal, ou seja, as pessoas para virem trabalhar a partir de Portugal. Até Portugal tem uma situação vantajosa com o clima, com as condições climatéricas, com a segurança, com a qualidade de vida que é percepcionada. Como é que nós vamos ter esse talento para atingir aqui vistos gold de cérebros digitais para trabalhar a partir daqui e contribuir cá? Não é como é hoje feito, porque hoje temos talento internacional a viver aqui, mas a pagar impostos noutros países e a viver, portanto, aquilo que é o bom dos dois mundos, ou seja, condições fiscais vantajosas dos países onde trabalham e digamos, o clima e as condições que o nosso país proporciona. E, por outro lado, como é que nós vamos fazer com que os que cá vivem também consigam crescer nessa cadeia de valor, ou nesse ecossistema, tirando partido também das condições, digamos, situacionais que estão a acontecer. Porque o que acontece, e falou-se aqui hoje, no gap digital que temos em termos de talento, de pessoas, não é? Temos boas infraestruturas, mas depois temos um gap
digital baixíssimo. E é aí que está o grande ponto transformacional que Portugal tem que fazer, tem que pensar nisso. Que é, hoje em dia, por exemplo, empresas de base tecnológica que queiram escalar, que queiram fazer planos de desenvolvimento global, a fórmula que existe globalmente é conhecida. Tem muito a ver com, enfim, com incentivos, com mecanismos de retenção de pessoas, com mecanismos de talento, com mecanismos de retribuição no capital, tudo isso, que em Portugal não são propriamente vantajosas, dado o ecossistema fiscal que temos hoje. Portanto, os unicórnios que temos em Portugal são unicórnios que, na verdade, são unicórnios, sim, são empresas que têm muito valor, mas do ponto de vista daquilo que são as regras que eles têm para competir com os seus congêneres, são um bocado distorcidas. Porque numa empresa multinacional de base portuguesa, a mesma função que é desempenhada aqui em Portugal versus a função que é desempenhada nos Estados Unidos, em termos de impacto fiscal, é completamente diferente. Na mesma empresa, na mesma atividade, a fazer exatamente a mesma função. E essa harmonia, enfim, o que é que faz? Faz com que os cidadãos portugueses que possam, pois naturalmente registram-se noutra morada e pronto, e passam a fazer o mesmo a partir de outra morada e ganham, portanto, porventura, por esse benefício. Portanto, este trabalho de harmonização fiscal, juntamente com todo o trabalho de preparação, e porque, atenção, que as universidades portuguesas são reconhecidas e o talento português nestas áreas é altamente reconhecido globalmente, seja ele também fruto de retenção e de manter as pessoas cá, a gerar valor em condições equiparadas dos seus congêneres que estão noutros países. Porque este fator é um fator, no mundo digital, estas são as regras. A competição e a procura de talento é global. Não se trata de Lisboa e Porto, não se trata de Lisboa e Madrid, não se trata de Lisboa, é global. E é normal acontecer. E amanhã, ou segunda-feira, vai começar o Web Summit, em que em Portugal, se formos ver a percentagem de pessoas portuguesas que vão ao Web Summit, desde o momento em que ele foi anunciado até agora, tem vindo a crescer. O número de portugueses a participar no Web Summit tem vindo a diminuir ao longo destes anos. Ao contrário dos americanos que têm vindo a aumentar. Porque descobriram que Portugal é o Eldorado, é a Califórnia da Europa. E fica mais perto até da costa este do que propriamente a costa oeste. E estas são as regras. No mundo digital é isto que está a acontecer. Portanto, tirar partido dos data centers e tirar partido desta conectividade é uma excelente oportunidade para o país dar aquilo que chamamos o leap the frog, ou seja, dar o salto no mundo digital. Mas só pode fazê-lo com pessoas e com talento. Muito obrigado, José Casinhas. Eu peço desculpa, eu sei que os temas são muito interessantes, ficávamos aqui a tarde toda, mas precisávamos mesmo de fechar a mesa porque já estamos a derrapar um bocadinho na hora. Eu peço imensa desculpa aos convidados, porque eu sei que têm imensas coisas interessantes para partilhar e nós teríamos muita vontade de ouvir, só que assim fugimos muito da nossa agenda. Por isso, peço desculpa por isso, mas... Muito obrigado pelas vossas partilhas, pelos vossos contributos e é como disse a nossa árbitra. Eu é que fico aqui de polícia má. Certamente daria, mas fica o desafio para próximas conversas. Muito obrigado a todos, obrigado Raquel. Obrigada, muita salva de palmas. Obrigado Zé Casinhas.